Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Nessa feita, eu quero agradecer aos meus muitos irmãos que têm encarado uma certa dificuldade com as suas crianças em casa nesse período de Páscoa. Porque o mundo lá fora coloca a figura de um coelho. A Bíblia traz para nós a figura de um cordeiro. A primeira Páscoa se deu entre os hebreus que estavam saindo do Egito. E aí, o Senhor deu uma ordem para o servo do Senhor chamado Moisés, que na tradição judaica nós o chamamos de Moshe Rabbeinu, Moisés nosso mestre, ou Moisés nosso pai. E ele então faz as declarações de Deus para que o mal não prevalecesse em morte dentro da casa dos hebreus naquele período. E aí o Senhor produziria o livramento através da figura da obediência pela qual estava sendo tratada naqueles dias, apontada pelo próprio Deus. Abra sua Bíblia junto comigo em Êxodo, capítulo de número 12, que o título diz A Instituição da Primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fessura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. A Páscoa, ela é uma das festas judaicas, uma identificação deste povo abençoado. E aí, a gente fica se perguntando, por que o coelhinho? Ou por que outra figura? Na verdade, a figura do cordeiro para os hebreus era lembrança de um sacrifício, de um derramamento de sangue e de um sinal também de obediência. Pois, na verdade, o Senhor havia dado uma ordem direta para esse povo, para a conservação da vida do mesmo. Quando a gente fala de Páscoa, e você olha para um judeu, você vê que
a memória do mundo traz consigo um ato pelo qual Deus se revelou através do seu poder e da sua bondade, e também aplacando juízo sobre os ímpios. Porque na casa que tivesse o sangue do animal na verga da porta, automaticamente, quando o anjo destruidor passasse e olhasse para o sangue, ele diria: alguém já foi sacrificado por essa casa. Alguém já se tornou sacrifício por essa casa. Já foi derramado sangue nesse lugar. E ele saltava. Pessa, em hebraico, é saltar. Sabe? Pular. E uma das coisas que nesse dia traz à nossa memória é que o Senhor Jesus, ao falar da memória que ele deixaria para os cristãos, ele pega na ceia de Páscoa pão e vinho, um que simbolizava o seu corpo e o outro que simbolizava o seu sangue. Você que vai ver que para ambos os elementos existem uma bênção distinta, que os hebreus a citam antes de comerem. É natural. Eles vão beber água, eles vão citar lá a bênção que é própria para a água. Baru atah Adonai, Eloheinu melech haolam, e depois bebem a água. É um sinal de gratidão a Deus, é um sinal de reconhecimento que todas as coisas provêm de Deus e que tudo é pela provisão de Deus. A mesma coisa acontece junto à mesa de Pessa. Eles têm duas bênçãos distintas, uma para o vinho e outra para o pão. E aí Jesus vai se revelar como o Cordeiro Pascual para um sacrifício perfeito para toda a humanidade. Você lembra quando João está batizando no Jordão e Jesus está indo em sua direção? Mateus capítulo de número 3. João está lá fazendo a sua atividade pela qual foi chamado e de repente vem Jesus até ele e ele grita: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João é profeta, mas tem sangue de Kohanim, de sacerdote, dentro dele. Por isso ele pode apontar o Cordeiro. E no meio de toda essa confusão desses últimos dias, o mais importante é que as pessoas lembrem da Páscoa. Porque a Páscoa é um significado de livramento, de provisão, de cuidado do Senhor, na preservação da vida do seu povo. A grande temática da Páscoa é que Deus preserva a vida do seu povo. De que Deus tem um cuidado especial sobre o seu povo. De que Deus zela pelo povo que é dele. Então, ainda que o mundo tente colocar outros elementos para nós cristãos, a nossa Páscoa não se dá em ovos de chocolate, troca de presente. Se o mundo lá fora faz isso, aí é com eles. Para nós que celebramos as histórias bíblicas e as festas bíblicas, nós entendemos que aqui há um manifesto de Deus, do céu, para com a vida dos seres humanos. Aonde na antiga aliança houve um derramamento de sangue de um animal, mas na nova aliança houve o derramamento de sangue de um homem para que nós tivéssemos direito à vida e à vida eterna. De repente você se pergunte assim: mas pastor, por que disso tudo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A grande proposta da Páscoa é lembrar que Deus pode nos livrar desse mundo cruel. De que nós estávamos na mão de um inimigo sagaz, mas que agora estamos no reino da maravilhosa luz, da abundante graça. Que Deus em Cristo te abençoe. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para a sua família. Viva Cristo, a sua verdadeira Páscoa. Esse foi mais um vídeo resposta do canal Falando de Bíblia. Eu quero lembrar a você que você também pode nos ajudar a manter essa programação. Tem uma chave Pix aparecendo aí para você, que é doarparafb@gmail.com. Eu vou repetir:
doarparafb@gmail.com. Essa é a nossa chave Pix, que você pode também estar nos ajudando aqui. Aí de repente você diz assim: pastor, qual é o valor? O valor que Deus colocar no seu coração. Eu não vou impor nenhum valor, mesmo porque nós temos os nossos gastos aqui e eu quero estar mais vezes com os meus irmãos, trocando ideias, trocando informações, respondendo algumas dúvidas que às vezes você na sua igreja tem vergonha de perguntar e às vezes tão intimidado que está pela vergonha, não pergunta e fica sem resposta.